Fala galera, 3 de acréscimo no ar para falar da rodada da dupla Bavi, da 17ª, né, da Série A. 17ª porrada ou rodada? Porrada pra você, né, da rodada da Série A. O Bahia que recebeu o Sport dentro de casa, 28 anos sem perder. E o que foi que aconteceu? Pau. Pau. Chocolate, 3-1 fora o baile. Poderia ter sido bem mais, porque o Bahia não jogou absolutamente nada. Time burocrático, lento, previsível. Lateral no Bahia. O Bahia é um time pioneiro. Eu falei isso na transmissão lá na Rádio Sociedade, é um time pioneiro. Primeiro time a jogar sem lateral. Rapaz, incrível. Mesmo. Regis Souza... Só funila não joga mais no Bahia. Ali, não joga mais. Matheus Reis mas Jorginho não era caiu, pra estar jogando. Jorginho acabou de cair. A gente vai falar sobre né? isso. Matheus Reis não disse pra que veio. Até agora não disse pra que veio. Veio, segundo o vice-presidente Pedro Henrique, veio porque tinha um grande currículo, né? Viu? Tinha um grande currículo no São Paulo. Quer saber que currículo é esse que Matheus Reis não consegue render? Regis mal, Jorginho que caiu muito mal por conta de incoerências, de teimosias. Como é que você tem Juninho 100%, ele coloca Matheus Salles? Juninho em 2 passes colocou o Bahia na cara do gol. Os 2 momentos que o Bahia foi mais agudo no segundo tempo. 2 passes dele. Juninho, passes verticais saindo do meio campo. E o antagonismo do futebol é tão grande que Matheus Salles, na hora do gol de Rodrigão, ele faz o cruzamento de esquerda, o Bahia ganha na Mega Sena. O ganha na Mega Sena que Matheus Salles acertar um cruzamento de esquerda, mas o antagonismo do futebol é tão curioso que Matheus Salles recebeu o passe em profundidade que ele era o responsável por dar. Sim. Foi Juninho que deu esse passe, encontrou ele do lado direito, onde poderia estar Éder, né? Ou algum outro lateral melhor, porque Eduardo a gente viu que não estava dando, Regis Souza a gente viu que não dá mesmo, esse é sem condição. Algum. E aí foi um machucado, né? Machucado, que seria um homem dessa posição, foi quem o Bahia investiu para ser o cara da lateral direita. O fato é que o Sport, Pedro, sem muitos de seus jogadores principais, sem reposição à altura. O banco do Bahia é lamentável. Né? E não, eu digo até do Sport, mas tipo assim, Diego Souza não tem ninguém para repor, não tem como ter alguém para repor Diego Souza. André é um jogador que, por mais que o Sport tenha ali seus centroavantes, o Juninho não é esse homem. Sim. O fato é que, mesmo assim, Richelli... E o Sport supriu esses 3 jogadores com atletas de divisão de base e um deles em especial, mas que joga titular direto, o Everton Felipe, deitou e acabou com o jogo. Acabou o jogo. E a derrota do Bahia começou num lance que foram erros sucessivos. Matheus Salles e toda a sua burocracia... Só joga pra trás. Ele pega a bola no meio campo, gira... E vai caminhando para trás, entrega para Jeanzinho. Jeanzinho, em vez de rifar a bola, quem sai jogando, jogou no pé de Juninho, atacante do Sport. Aí a bola vai para a área, cruza de um lado, cruza do outro. Você acha que o perigo já passou? Mendonça dá de calcanhar para tentar sair jogando. Lênis vem, toca para dentro, Everton Felipe faz 1-0. Uma sucessão de erros. Mas o erro de Mendonça foi determinante. Foi, mas tudo começou no recuo, sem necessidade de Matheus Salles para Jeanzinho. E outra coisa, beleza, foi um erro de Mendonça. Agora o Bahia já estava mal. O Bahia já não estava agredindo, muito mal. O Sport já era melhor no jogo. E aí a gente que esperava, o Bahia vai pegar o Sport reserva, vai dar cacetada, porra nenhuma. Teve gente comemorando o desfalque, né? Pois bem, olha o que aconteceu aí. Lênis, que a torcida do Sport, inclusive, tem um carinho incrível, né? Só para dizer outra coisa. Exatamente. Deitou e rolou no jogo. Pegou o lado esquerdo do Bahia. Que é frágil. Né? E olha que antes era o lado direito, era mais complicado, né? Mas acabou que o lado esquerdo do Matheus Reis pelo menos marcava, nem isso está fazendo. Ontem ele teve uma jornada péssima. E aí, meu amigo, eu vou dizer para você que se não fosse Jean, era para ter sido 4, poderia estar marcando uma vergonha da zorra. Poderia ter sido 6, que o tabu de 28 anos ia cair por terra, mas assim... Não, ia lá ia acabar mesmo, lá no núcleo. Né? E o Bahia ontem foi um time extremamente previsível, como eu falei antes, burocrático. Um time que não tinha apoio dos laterais. Não tinha uma tabela. Não tinha passe uma vertical infiltração. Também não tem. Passe na vertical só com o Juninho. Sim. Com os 2. Regis, acabou o futebol de Regis. Acabou o futebol de Regis nessas últimas atuações dele. A gente não viu absolutamente nada. Agora, o pior de tudo, a pá de cal, literalmente, mas o pior de tudo, o que foi revoltante, foi o lance do 3º gol do Sport. Juninho cobra uma falta de um time sem vontade, entregue, acabou, sem brilho. Tá perdido e acabou. Rapaz, Juninho cobra a falta rápida, Matheus Reis está amarrando o sapato. Quando ele vê a bola chegando, Roberto Carlos fez isso Raul também. Prata... Segue baba. Rapaz, você colocou Roberto Carlos e Matheus Reis na mesma frase. Esse é o impropério. Ainda coloquei o mesmo. Esse é o impropério, seu maluco. Ó, o Raul Prata rouba a bola e nesse momento tem 7 jogadores do Bahia, certo? Na defesa. Todos eles param,
largam, entregam o terceiro gol porque Raul Prata toca para Everton Felipe. Everton Felipe entra na área, gente, andando. E Lucas Fonseca, Thiago e Matheus Salles, que era para fazer a cobertura no segundo pau, que tá na lateral direita, simplesmente para. Rapaz, Lênis talvez nunca tenha feito um gol tão fácil. Porque Everton Felipe entra andando dentro da grande área e Lênis chega andando também. Um time que estava entregue. E outra coisa, nunca no futebol profissional, no jogo de Série A, os jogadores do Bahia, sob qualquer circunstância, podem ter a atitude que tiveram no terceiro gol. E foi engraçado que eu ouvi a narração do terceiro gol de Expedito Magrini na Rádio Sociedade. Chefe, um abraço, espirrar saúde. Mas, independente da condição, ele foi cirúrgico. Ele, assim é fácil. Não, eu tava do lado de Magrini, eu fiz, velho, você falou exatamente o que aconteceu. Assim fica fácil. E o Sport fez 3-1 no Bahia. E se não fosse Janzinho em alguns bons momentos dele no jogo, 4, 5, 6, não seria injusto não. E aí, caiu o Jorginho. Hoje, segunda-feira, tivemos a confirmação da saída do técnico Jorginho. O Bahia demitiu o treinador. E aí, cabe uma observação especial. Não dá para tirar da diretoria do Bahia a responsabilidade... De jeito algum. Dessa situação. Por quê? Jorginho veio sob o respaldo da diretoria do Bahia. Jorginho e a diretoria sabiam que ele pegaria o campeonato andando, o campeonato brasileiro. Sabia que o time estava com desfalque. Sabia que o time ia ter sequência de jogos. E... deu 14 partidas, os resultados não vieram. Depois de um jogo tétrico, que foi um jogo tétrico do Bahia ontem, ele foi demitido. Onde está a convicção? E aí eu vou até fazer um contraponto ao que eu mesmo estou dizendo aqui. Caso o Jorginho tenha prometido na chegada, olha, não dá para mudar a filosofia de jogo no meio de um campeonato, eu, Jorginho, vou manter... ou vou me esforçar para manter, exatamente, se fazer. A proposta de jogo que o Bahia já tinha com o Guto Ferreira, que estava quase um ano aí. Ok, a diretoria disse, ok, Jorginho, foi para isso que eu te contratei. Caso essa conversa tenha acontecido e Jorginho tenha mudado o rumo da prova, porque mudou, o Bahia marca linhas baixas. Dentro de casa, não é aquele time agressivo, não adianta suas linhas na Fonte Nova, joga retraído. Tomou o primeiro gol no mesma forma que fez muitos outros na época que o Guto Ferreira estava no Bahia, e eu tô falando abafando a marcação. Exatamente, na saída de bola. E eu tô falando isso, não tô aqui de viúva de Guto, morrendo de saudade, não, mas era um fato. O Bahia tinha uma postura que agradava mais em casa. A crítica de Guto era a atuação do Bahia fora de casa. Dentro de casa, o Bahia sempre foi soberano. Sempre foi um time que se impunha. E aí o que aconteceu com o Jorginho ele, de fato, ele não preservou. Houve uma mudança. Se ele disse que ia fazer essa mudança, logo quando ele chegou, a diretoria do Bahia está errada, demitido hoje. Sim. A diretoria não agiu correto, né? Caso ele tenha prometido, e aí ele acabou não cumprindo, aí a responsabilidade é compartilhada, porque, querendo ou não, a diretoria do Bahia acreditou no trabalho dele. 14 jogos depois, o cara tá indo embora e o Bahia vai precisar correr atrás de um novo treinador. E digo mais, o Bahia está repetindo uma fórmula que time rebaixado sempre usa, que é troca constante de técnico. Se o Bahia demitiu o Jorginho, é porque tem que ter alguém para chegar hoje de tarde no Fazendão. Não pode simplesmente demitir o Jorginho e pensar em alguém. O nome mais especulado é de Eduardo Batista. Normal, que é o que está no mercado. Eduardo Batista pode ser também que especule de Roger Machado. Sim. São os dois grandes nomes no mercado hoje, mas eu acho que pela realidade do Bahia, talvez Eduardo Batista seja assim o nome mais forte para assumir o Bahia. Agora, a verdade seja dita, concordo com tudo que Cássio falou. Agora, que Jorginho desconstruiu muito o Bahia de Guto Ferreira, pegou as virtudes de Guto e simplesmente as desconstruiu, sem dúvida alguma, mas Jorginho, infelizmente ou felizmente, acabou sendo desligado do Bahia. E outra coisa, eu acho que, por mais que seja precoce, 14 jogos é muito pouco, ele tem culpa também no cartório. Não, a responsabilidade dele tem que existir, tem que ser cobrado por isso também, não tenho a menor dúvida disso. Bom, vamos para Minas Gerais falar do Vitória, que empatou em 0-0 com o Cruzeiro. Finalmente não tomou gol, hein? São Fernando Miguel, muito obrigado. Fernando Miguel, que é um goleiro de grandes falhas e grandes jogos. Ontem foi o momento dos grandes jogos. Pegou chute de cara a cara. Cabeçada. Roupa. O carrasco de Thiago Neves. Thiago Neves teve 3 vezes para fazer gol. Cabeçada no primeiro tempo. Queima-roupa. Depois na furada, que eu vou te dizer, seu Canu, hein? Ainda bem que dessa vez ele furou, porque todas as vezes que ele fez isso, a bola foi gol. Você gosta de furar com a gente aqui, né, seu Canu? Quando a gente marca aí, tá vendo? Dentro da grande área. Pare de furar lá ele, Canu! Mas o Vitória, mesmo mostrando ainda vários erros no sistema de demarcação, por exemplo, teve um lance que foi sintomático. Então, um abraço para Cássio Santos, da coluna SC Vitória, ele que é muito atento a isso. Esse cara é fera. Ele é muito fera. Ele e Adson Piedade, eles dois são feras demais. Eles me atentaram ao seguinte, eu conversando com o Cássio, ele falou: Pedro, preste atenção na perseguição individual dos jogadores. Teve um lance que Rafael Sobis está no meio campo. É Kaique? Kaique sai para marcar Rafael Sobis vai recuando
E Kaique continua. Aí Rafael Sobis dá a bola no volante, que é Ariel Cabral. Dá o tome pinote, Diogo dá o Barbosa. espaço criado lá. Diogo Barbosa com um latifúndio para poder avançar. Então, apesar disso tudo, Vitória ontem empatou em 0-0 na base da raça, da disposição, da vontade e também, claro, de Fernando Miguel, de um pouco de sorte, porque o Cruzeiro, quando finalizou ou em cima do goleiro em alguns lances ou para fora também, né? Mas pra mim houve uma evolução no Vitória. Não, evolução tem o seguinte, você vai falar da evolução, mas sabe por que teve evolução? Que o Vitória estava tão mal que qualquer melhorazinha é perceptível. Concordo com você. Era muito difícil piorar. Mas assim, o Vitória, por exemplo, no segundo tempo, até a substituição que o Mancini fez de tirar o Carlos Eduardo para colocar o René Santos, o Vitória fazia o segundo tempo superior do Cruzeiro. Sim, era melhor do que o Cruzeiro. E estava ali chegando perto. David, o grande destaque ofensivo do Vitória, é um cara que estava criando os lances mais perigosos. E a saída do Carlos Eduardo, para mim, não foi um problema. Porque o Carlos Eduardo, principalmente no primeiro tempo, ele teve muita dificuldade de verticalizar jogadas. Ele tem dificuldade para jogar futebol, a verdade é essa. Ele realmente é outro Carlos Eduardo, não é aquele do início da carreira, isso é um fato. E não é um jogador que o Vitória precisa para essa reação tão intensa que o Vitória tem que ter e propõe nos jogos. E aí, quando ele tirou o Carlos Eduardo, eu achei legal. Mas eu imaginava, o Cleiton Xavier entrou mal, mas aí a gente vai chegar lá. O Neilton ou o Cleiton Xavier, mas Neilton. E aí ele colocou o René Santos, chamou o Cruzeiro pro jogo. A partir desse momento o Cruzeiro virou o dono da partida. O Vitória chegou a ter 4 zagueiros dentro de campo. René Santos, o Wallace, Canu e Ramon. René Santos e Ramon fazendo a função de volantes. Então, isso foi uma substituição de Mancini que eu não gostei, porque chamou o Cruzeiro pra cima. E depois ele tira Ramon e coloca Cleiton Xavier para tentar mudar a postura do Vitória, que ele acabou promovendo com a substituição. Só que o Cleiton Xavier entrou tão mal que acabou não dando resultado. Cleiton Xavier, eu vou lhe dizer, rapaz, é inacreditável onde foi parar o futebol dele. Não disse pra que veio em 2017 no Vitória. Ele cansou muito rápido. Não disse pra que veio ainda no Vitória, ele já entrou morto. Já entrou cansado. Então, assim, por mais que a exibição do Vitória não tenha sido aquele espetáculo, não foi, mas o resultado foi gigantesco, até porque o Atlético Goianiense ganhou da Chapecoense fora de casa. Do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional, pra dar tranquilidade, pra dar moral, confiança, acho que é uma palavra fundamental pro Vitória nesse momento. Sem dúvida alguma, o Vitória conseguiu algo que era improvável. Vencer o Cruzeiro, empatar com o Cruzeiro, mas do ponto de vista do que o Vitória estava, o empate pode ser considerado uma vitória, né? E outra coisa, falavam que o Cruzeiro vinha com um time misto, veio com força total e mesmo assim o Vitória conseguiu se segurar. Tudo bem que a gente não quer só os times da Bahia, seja Vitória, fora de casa, se defendendo, mas era necessário. O Vitória jogou por uma bola. Essa bola quase veio no finalzinho com o David, tanto no primeiro como no segundo tempo. Ele limpa para a direita, tenta bater colocado, a bola sai. No primeiro tempo ele recebe dentro da área, corta, bate, Fábio aparece para defender. Mas assim, foi um Vitória pelo menos mais vivo e tinha cara dentro de campo. Deu uma cara de... É um time ainda que precisa melhorar, precisa de poder de fogo. A parte ofensiva do Vitória ainda é muito frágil. Santiago Trellis, ele não é ruim. Não é de todo assombrado, não. Pois mas ele precisa que o time jogue mais com ele ali. Ele tá muito isolado. Ele é aquele atacante de referência que se movimenta, que sai, que tromba, que cai pro lado do campo. Ele usou 2 vezes as costas de Diogo Barbosa no primeiro tempo, em momentos interessantes. Assim, ele pelo menos já tem físico, coisa William que o não tem. O William Correa tem que ser titular do Vitória. Tanto que eu nem cogitava ele ser reserva. Não tinha condição nenhuma. Iago, você descobriu o que ele faz dentro de campo? Iago fez o lado do campo, mas ele não tem fôlego, velocidade, físico para fazer esse lado de campo com velocidade. Torcedor, como é que eu digo? É pato, nada anda e voa, não faz nada disso direito. É um triatleta, quase, né? Pois é. Mas eu dizia, o jogador, eu esqueci o termo, ele é o mais... A palavra foi embora. Vamos embora. É assim como o Iago, o futebol dele não apareceu ainda. E Juninho fez ok, mas é bom te aguardar os outros jogos para ter uma opinião mais... Não, mas foi uma estreia boa, foi uma estreia boa de Juninho. O importante, gente, Vitória pontuou, o Bahia infelizmente tomou uma cacetada do Sport. E esse foi o nosso resumo. Bom, tchau, vamos ver. Quarta-feira tem mais aí, que não seja... só fazer uma coisa, 17ª porrada sim, porque o Bahia perdeu 8 e o Vitória perdeu 9, não foi? São 17. Vamos lá. Tchau. Tchau.